Boa noite. Tudo bem com vocês? Amém? Vamos curvar nossas frontes então. Grandioso Deus, eterno e amado Pai, gratos somos a Ti por mais uma vez podermos estar em Tua casa, reunidos para louvar e engrandecer o Teu santo e precioso nome. Gratos somos a Ti porque a semana está pela metade, só começando, e passamos por provas, passamos por dificuldades, agradecendo a Ti por nos livrar e nos ajudar em cada uma delas. Mais uma vez estamos aqui, Pai, para Te pedir o Teu perdão, Tua misericórdia e Tua graça, e pedir principalmente que o Senhor se faça presente aqui em nosso meio. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Vamos cantar? Maravilhas. Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. E por isso somos alegres. Louve a Deus com seu coração. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza, o seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos, seu nome santo é o Senhor, maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder, Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus, maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza, o seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos, seu nome santo é o Senhor, maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder, Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus, maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. O seu nome eu vou louvar e vou cantar, 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 seu nome eu vou louvar, vou cantar, maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder, Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus, maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou,
Não serei aquele que ouve apenas por ouvir. Tua palavra diz que o teu amor está em mim. O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei e a missão recebi. Pessoas clamam por amor, amor eu levarei. Nas águas eu renasci, recebi o chamado pra servir. Já pensei, decidi, eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo.
Ouve em todos os lugares que nós estamos e nós te somos gratos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça. E nesse momento, Senhor, a tua igreja se encontra aqui reunida. Nós estamos felizes, ó Deus, porque estamos na tua presença, onde nós queremos estar a todo momento. Que esse seja o desejo do nosso coração, Senhor, estar sempre na tua presença. E eu venho pedir neste momento, Senhor, o som dos nossos corações, os pedidos, ó Deus, dos teus filhos que foram feitos aqui. Só o Senhor sabe como resolver, só o Senhor sabe o momento certo de intervir, de responder esta oração, Senhor. E se o Senhor não responder, acalma o nosso coração, porque no céu nós vamos saber por que não foram respondidos e vamos ver que estarão entre nossas maiores bênçãos, Senhor. E neste momento, Pai querido, envia teu Santo Espírito, que ele possa estar aqui no nosso meio e que a palavra que for falada aqui, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada um dos nossos irmãos aqui, cada uma das famílias aqui representada pelos nossos irmãos. Que o Senhor venha visitar cada lar e venha suprir a necessidade desse lar, Senhor. E o Senhor nunca chega de mãos vazias. A tua palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor sempre traz bênçãos especiais. E neste momento, Senhor, eu entrego ao Senhor essa programação, que possamos sentir o teu mover, Senhor, aqui dentro da tua casa, e possamos sair daqui hoje na certeza de que o Senhor falou conosco. Derrama as tuas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Continuando nesse espírito de oração, a gente vai louvar agora o hino Restaura, que, como a Rita disse na oração, que nós possamos ter força e pedir para que Deus possa restaurar nossas forças a cada dia, a cada momento que a gente passa, a cada dificuldade. Então, que a gente possa continuar esse espírito de oração louvando esse hino. E é o que Deus quer fazer, né? Quer nos restaurar. Precisamos permitir isso, né? Vamos meditar na letra desse hino. Vamos cantar com o coração, né? Possamos sentir a presença de Deus nesse momento. Restaura
Boa noite novamente, né? Como de costume, nós estaríamos esperando o pastor, né, Tiago? Mas ele enviou o nosso irmão Samuel. O irmão Samuel vai vir aqui à frente, né? O nosso Deus e o pastor enviou o irmão Samuel para fazer a mensagem desta noite, porque infelizmente ele teve que socorrer o seu filhinho, né? Aconteceu um probleminha lá, ele caiu, e aí lá vamos nós pais, né? Quando acontecem essas coisas com os nossos filhos para emergência. Mas vamos orar, né? Com certeza não foi nada grave, mas nós viemos aqui para adorar o nosso Deus, né? E receber o alimento que é o maná. E o irmão Samuel, né, o nosso ancião do mês, vai estar nos dando essa mensagem. Nós vamos receber com toda reverência, com toda espiritualidade, porque o nosso Deus se faz presente em nosso meio. Uma boa noite a todos. Eu gostei do púlpito. Chegou o momento de nós abrirmos a palavra de Deus, né? Bíblias nas mãos. Bíblias, o irmão José já mostrou aqui. Vamos abrir o livro sagrado, né? O tema da nossa mensagem desta noite é um tema que já me colocou muito medo quando eu era criança. Eu não sei se vocês já tiveram medo desse assunto da volta de Cristo. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe, bem pequenininho, né? Eu tinha aí uns 5, 6, 7 anos. Minha mãe dizia assim: olha, é agora. Jesus está para voltar, vai acontecer a lei dominical, os cristãos vão ser perseguidos e nós vamos passar por dificuldades. É agora. É interessante que o tempo foi passando, eu fiz 7, 8, 9 e frequentemente eu estava ouvindo esse tema da volta de Jesus. Aconteceu já isso com você? Você já teve medo desse assunto da volta de Cristo? Mudanças catastróficas vão acontecer, pessoalmente e a nível mundial também? Como anda a nossa esperança da volta de Cristo? Será que pela demora a gente vai desanimando, vai perdendo a fé, a esperança, né? Outro dia desses, já faz algum tempo, eu encontrei com um garoto no mercado e ele dizia o seguinte: desde criança que eu ouço falar da volta de Jesus e ele ainda não veio e eu desanimei, né? Não quero mais saber disso, estou desanimado, né? Abra sua Bíblia em Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 20. Amém? É o último livro da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Oremos. Querido Pai, estamos com a Tua palavra em nossas mãos e queremos pedir nesse momento a Tua unção e que o Teu Santo Espírito nos abra o entendimento, para que possamos sair daqui com a certeza da Tua breve volta, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia tem cerca de 3.575 promessas, sendo que dessas 3.575 promessas, 2.500 são sobre a volta de Jesus. Então é um tema que Deus deseja que nós abordemos com frequência, né? De 3.575 promessas, 2.500 são sobre a volta de Cristo. No Novo Testamento, a cada 11 versículos, um fala sobre essa grande esperança, a volta de Cristo. Irmãos, se de cada 11 versículos do Novo Testamento,
Um fala sobre a volta de Cristo. Eu tenho uma pergunta: por que ele ainda não veio? Você já se perguntou isso? Por que Jesus ainda não veio, né? Depois de 1,5 século anunciando a iminente vinda de Cristo, depois de ver um dos pioneiros descendo à sepultura, a pergunta que cresce abarcando todo o horizonte profético: por que Jesus ainda não veio? Você vê pessoas que, eu vi pessoas que ajudaram a fundar essa igreja aqui de Vila de Cava, morrerem, né? Você pega ali a revista Adventista e você vê bem-aventurado, tem uma seção assim, né? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. E ali uma página inteira dedicada a pessoas que morreram na fé da breve esperança de Jesus. Parece que há uma demora e Jesus tarda e ele não vem. Paulo, ele acreditava que Jesus viria em seus dias, o apóstolo Paulo, e ele anunciou o seguinte, num dos textos, numa das cartas que ele escreveu, que está em 1 Tessalonicenses 4,17, ele diz o seguinte: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles e ficaremos para sempre com o Senhor. Então ele tinha esperança da breve volta de Cristo, ainda em seus dias, né? Paulo, ele teve uma visão posterior, que Cristo só viria depois da apostasia, ou do homem da apostasia. Mas 3 anos mais tarde, ele ainda continuava pensando que estaria entre os transformados em vida, ou seja, que Jesus viria e ele ainda estaria vivo. Paulo, ele tinha uma sede muito grande de que Jesus voltasse na sua geração. Com imensa alegria, o profeta João, ele finalmente recebe a última mensagem do revelador, que diz o seguinte, é o texto que nós lemos a início, aquele que dá testemunho destas coisas diz, vocês se lembram do texto que nós lemos? Quem lembra? Podem repetir? Isso, Apocalipse 20, 22, versículo 20. Certamente venho sem demora. Isso foi dito para o apóstolo João, né? Um detalhe que é curioso é que Deus revelou ao profeta Daniel que as palavras daquele livro deveriam ser seladas até o tempo do fim. Pela Bíblia, irmãos, nós entendemos que o tempo do regresso de Cristo foi ocultado, né? Eu não estou dizendo a data, mas o tempo do regresso de Cristo foi ocultado aos profetas. Eles tiveram isso oculto, né? Para que nós pudéssemos entender isso nestes tempos. O que dizer de Ellen White? Será que ela teve uma revelação especial? Ellen White, como nenhum outro profeta, entendeu as 2.300 tardes e manhãs. Ela afirmou o seguinte, que quando os discípulos perguntaram para Cristo, dize-nos quando sucederá essas coisas. Vocês lembram desse texto, né? Quando será o fim do mundo? Quando será a tua volta? Jesus, ele teve que misturar 2 acontecimentos diferentes, mas ele misturou como se fosse um só, a destruição de Jerusalém e o fim do mundo. Para quê? Para que os discípulos não ficassem desanimados. A verdade, irmãos, é que Daniel, Paulo, João e muitos outros falaram sobre a vinda de Cristo, morreram e ele não veio.
Depois de muitos anos, aqui, nós nos perguntamos, eu não sei se você também se faz essa pergunta, por que Jesus ainda não veio? Como será a sua vinda? Para que realmente Jesus voltará? Afinal, será que ele virá? E se ele virá, quando virá? Eu fico impressionado porque a fé, muitas vezes, ela cresce em meio à dúvida, né? Em meio às dúvidas. Vamos abordar essas perguntas aos poucos. Por que Jesus ainda não veio? Você já se perguntou isso? Né? Vamos ler 2 Pedro 3,9. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Amém? Eu não digo amém ainda. Achei. Amém? Sim. Leio. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu quero fazer aqui uma confissão para vocês. Até algum tempo atrás, eu pensava que Jesus ele podia protelar a sua vinda. Você já pensou assim ou pensa assim? Talvez você não cometa esse mesmo erro de interpretação que eu cometi. E eu pensava assim, bom, se a igreja não estiver preparada para a volta de Cristo, se o mundo não estiver amadurecido, Jesus ele vai deixar um pouquinho para depois. É assim que você pensa? Irmãos, isso não é verdade. Não é a realidade. A Bíblia fala sobre uma tardança, sim. Uma tardança que ocorreu, sim. Mas isso ocorreu antes da criação do mundo. Desde tempos eternos, Deus fixou uma data. E quando Deus estava ali, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, fixando a data da segunda volta de Cristo a esse mundo, eu fico imaginando aqui, a Trindade conversando entre si, né? Nenhum anjo próximo, Lúcifer não estava ali, né? Ninguém, a não ser a Trindade. Eu fico imaginando, irmãos, e Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e um dizia assim, olha, a gente pode voltar depois de 1798. Não, mas não é o ideal. 1844, e Deus sabia do futuro. A igreja não vai cumprir isso daqui. Vamos marcar outra data. 1900. Não é o ideal. Ano 2000, não é o ideal. 2020, né? 2012, isso fizeram aí filmes, né? Houve até um ditado que diz assim, a 2000 chegará, de 2000 não passará. A Bíblia não diz isso, em lugar nenhum. E naquele momento, eles fixaram uma data. Você entende por que houve uma tardança? Lá em tempos eternos, lá atrás, no momento em que Deus fixou a data, ele poderia, a inspiração diz isso, ele poderia muito bem haver voltado em 1844, logo após o desapontamento. Mas desde tempos eternos, Deus não havia escolhido essa data. Que data ele marcou? Eu e você, nós não sabemos. Se alguém fixar uma data, é mentiroso, porque Deus não revelou isso a ninguém. Mas saiba de uma coisa, eu queria que você saísse daqui com essa certeza. Deus fixou uma data, e Ele não vai adiantar nem atrasar, nem um segundo sequer. A data que Ele fixou não muda, esteja você preparado ou não, Ele vai voltar na data que Ele marcou. Algumas coisas no mundo físico que são impressionantes, né? Que me mostram que Deus é muito exato
Terra tem, eu aprendi quando era criança que a Terra tem, se eu estiver errado me corrijam, 2 movimentos, rotação e translação. Ela faz esse movimento em volta de si mesma e ela leva um dia. É 24 horas aí, alguma coisa mais ou menos isso, né? Irmãos, e ela não adianta nem atrasa nem um segundo sequer. A Terra faz o seu movimento em torno do Sol, leva cerca de, vou arredondar aí, 365 dias, e ela não atrasa e nem adianta nem um segundo sequer. Sabe por quê? Porque Deus é exato. A profecia diz que quando o grande relógio do tempo marcou aquele momento em que Jesus viria pela primeira vez, ele nasceu em Belém. A segunda volta de Cristo também será assim. No horário já marcado, no momento marcado, no dia marcado, na data marcada desde a eternidade, Jesus vai vir, sem adiantar e sem atrasar nenhum segundo sequer. Mas o meu amigo do mercado, ele me disse o seguinte: eu esperava que Jesus viesse, e eu ouvi isso desde criança e ele ainda não veio. Há quanto tempo você tem esperado Jesus? Irmãos, quanto tempo você tem de vida? É esse o tempo que você tem esperado Jesus. Você tem 20, 30, 10 anos, 50, 60? É exatamente o teu tempo de vida que você tem esperado Jesus. Você não espera Jesus mais do que uma vida. A pergunta que nós fizemos, né, início, por que ele adiou? Né? Por que a data da volta de Cristo foi adiada? Porque Deus conhece o futuro. Se Jesus tivesse voltado há 100 anos atrás, você teria chance e oportunidade de viver no céu? Não teria. Não teria. Deus, Ele quer salvar o máximo possível de pessoas. Louvado seja Deus, no último domingo, não é isso, Silmar? Nós tivemos aqui um batismo, alguém selou a sua decisão ao lado de Cristo. Isso não teria acontecido se Jesus tivesse voltado há 100 anos atrás. Nós não teríamos a chance de viver no céu. Não teríamos nascido, né? Não teríamos essa oportunidade, irmãos. Quando eu quero, pela graça e misericórdia de Deus, estar nos céus. Mas uma das coisas que eu vou fazer quando chegar lá, sabe o que é? É dizer para Jesus o seguinte: muito obrigado por me haver criado. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação, que a gente passa aqui, e todos nós sofremos, né? Não pode ser comparada com o peso eterno de glória. Irmãos, eternidade, para sempre, junto com Cristo. E conforme o tempo for passando, o nosso amor por Deus e o conhecimento do que Jesus fez por nós vai aumentar cada vez mais. Mas eu preciso iniciar esse conhecimento aqui. Deus estabeleceu um tempo em que pudesse salvar o maior número de pessoas, inclusive você. Essa demora é necessária para salvar todos os justos. Quando Deus estabeleceu a data da volta de Jesus, Ele só pensou em você. Então, Ele vai voltar, né? E talvez a gente seja tentado a pensar: no mundo sempre está nascendo pessoas, então Jesus não vai voltar? Não, Ele já fixou uma data. E a gente vê o coração humano cada vez pior, não é isso? A Bíblia diz que no dilúvio, o coração humano estava tão degradado que as pessoas só pensavam no mal. Não é isso que a gente vê hoje? Pessoas que deveriam proteger aqueles que são mais fracos estão aqui agredindo. Pais contra filhos, filhos contra pais.
né? A data da volta de Cristo, repita, foi adiada antes da fundação do mundo e não será postergada. Deus não irá adiar um segundo sequer esse grande dia. Como será a volta de Cristo? Vimos até aqui porque ele adiou, né? Mas como será a volta de Cristo? Tito 2,13 diz que ela será literal, ou seja, não será um evento que não será real, será fantasioso. Não, nada disso. Ele virá, realmente virá, né? Jesus pessoalmente. Atos 1,11 diz que ele virá em pessoa. Da mesma forma, Jesus disse: como vocês me viram subir, também eu voltarei. Então, a volta de Cristo será um evento literal, assim como você está sentado nesses bancos. Jesus realmente irá voltar. Será uma volta pessoal, ele vai voltar pessoalmente. Será uma volta visível. A Bíblia diz que todo olho o verá. Ah, mas a terra é redonda, quem está no Polo Sul verá o que acontece no Polo Norte ou no Equador? Você está falando de uma coisa natural, mas a volta de Cristo será algo sobrenatural. A Bíblia diz que todo olho o verá, e ele reunirá dos 4 cantos da terra seus filhos. A volta de Cristo, Apocalipse diz, e Tessalonicenses também diz, que ela será audível. Um grande terremoto sacudirá o planeta, né? Como relâmpago, a Bíblia diz que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Não tem nada de secreto. Todo olho o verá. Nós vamos ouvir. E ela será também, Apocalipse 24:27 diz que ela será o quê? Gloriosa. Né? Jesus virá com todos os anjos, as trombetas tocando. Na primeira vinda de Cristo, ele veio como o quê? Um bebê. E na sua segunda vinda, ele virá como ele é, com toda a sua glória. A Bíblia diz que o céu ficará vazio, né? Jesus voltará com todos os anjos. Assim será a volta de Cristo. Para que Jesus voltará? Eu conheço uma pessoa que ela diz assim: olha, eu sei que Jesus vai voltar, mas eu não me importo com isso, eu quero levar a vida que eu estou levando, assim mesmo, né? Talvez ela não creia na volta de Cristo. Mas aqui, respondendo à pergunta, para que Jesus voltará? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:16-17 diz que ele virá para reviver os justos, né? Jesus voltará para ressuscitar os justos. Então, na volta de Cristo, os justos serão o quê? Ressuscitados. Irmãos, eu aprendi que os que morreram de 1844 para cá, eles ressuscitarão antes dessa ressurreição. Essa primeira ressurreição aqui, né, Jesus voltará para reviver os justos, é a ressurreição da volta de Cristo, né? Mas há um embasamento bíblico e da serva do Senhor, de que todos os que morreram na esperança da breve volta de Cristo, de 1844 para cá, ressuscitarão antes da volta literal de Cristo, para ver Ele voltando nas nuvens dos céus. Isso é o presente que Deus está dando para os que morreram nessa esperança. Então Jesus voltará para reviver os justos. Mateus 24:31 diz que Ele voltará para resgatar o seu povo fiel. E Apocalipse 22:12 diz que Ele voltará para punir os ímpios. Apocalipse diz que quando Jesus voltar, na sua coxa, na sua perna, haverá manchas de sangue. E às vezes a gente romantiza isso. Isso significa o sangue dos mártires, né? Já ouviram isso?
significa essa mancha de sangue na roupa de Cristo, que ele vai voltar com a roupa, com uma foice na mão, não é isso? Para ceifar ali, é um símbolo. E a roupa manchada de sangue, quer dizer o sangue dos mártires. Não, a Bíblia não diz isso, não dá embasamento para isso. Sabe por que a Bíblia diz que Jesus vai voltar com a roupa suja de sangue? Para fazer justiça. Desde o primeiro homicídio até hoje, nós vivemos num mundo injusto. Aqui muitas vezes a justiça não tem sido feita. Jesus voltará para fazer justiça. A volta de Cristo será também para isso, para punir os ímpios, diz Apocalipse 22, 12, né? E para fazer justiça. Próxima pergunta, número 4, né? Repetindo, melhor dizendo ela, quando Jesus voltará? Jesus, ele não disse quando voltaria. Se algum filme ou alguém disser aí, tentar marcar data para a volta de Cristo, estará o quê? Mentindo, porque Jesus não revelou isso. Mas ele deixou o quê, irmãos? Sinais, né? E os sinais que Jesus deixou, eles podem ser divididos em 2 grupos. Sinais gerais e sinais iminentes, né? Sinais gerais, irmãos, são aqueles sinais catastróficos. E sinais iminentes é aqueles que acontecem e logo Jesus volta. Logo em seguida Jesus volta. Quais são os sinais gerais? Mateus 24, 5 a 14. Abra sua Bíblia. Em Mateus 24. Esses são os sinais gerais, né, que Jesus, ele predisse que aconteceria antes da sua volta. Mateus 24, versículo 5, diz assim: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Você tem visto isso? Falsos cristos, falsas profecias, falsas religiões, dizendo, olha, aqui está a verdade, eu sou o Cristo, eu sou de Deus. E a Bíblia diz que enganarão a muitos. A serva do Senhor diz, que, irmãos, que depois do fechamento da porta da graça, muitos se voltarão contra seus pastores, dizendo, olha, por tua culpa eu estou perdido, e agora é tarde demais. E eles se voltarão com ira. Mas não há necessidade disso, de ninguém ser enganado. Por quê? Porque nossa obrigação é ter uma Bíblia, abri-la e conhecer o caminho da salvação, né? Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Esses são os sinais gerais, né? Ao longo da história tem ocorrido fome, guerras, terremotos, são os sinais gerais, mas não com tanta intensidade como agora, né? Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores, né? A Bíblia diz também que muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, falsos profetas, e o amor, esse texto, um pouquinho mais adiante nós vemos isso, o amor se esfriará de quase todos. Desequilíbrio na natureza, tornados, vulcões, tsunamis, enchentes, etc, etc, etc. A cada dia com intensidade maior. Esses são os sinais gerais, né? Talvez você esteja se perguntando, e quais são os sinais iminentes da volta de Cristo? Aqueles que acontecem e logo em seguida Jesus volta. Vamos ver? Mateus 24, 14. Eu vou aguardar vocês acharem. Amém?
Mateus 24:14. Está ali no telão, né? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o quê? O fim. Eu aprendi que há cerca de 250, 300 anos atrás, né, o mundo tem cerca de 6.000 anos de criado. Pela cronologia, a datação bíblica, né, nós vemos isso, pela inspiração também. Mas somente há cerca de 250, 300 anos atrás, as condições do planeta eram similares ao tempo de Cristo. Não havia energia elétrica, né, somente na natureza. Não havia telefone, máquina de lavar, secador de cabelo, né, geladeira, micro-ondas, não havia automóveis, né? 300 anos atrás, não havia nada disso. A imprensa, né, as coisas eram escritas à mão, né, do modo demorado, moroso, não havia óculos, né? As roupas ali eram feitas à mão, né? Não havia aí algo para alisar os cabelos, né? Então a tecnologia, o mundo que você vive hoje, há 300 anos atrás ele não existia. As condições de vida eram similares ao tempo de Cristo. Um funcionário do setor de patente, me parece, se não me falha a memória, dos Estados Unidos, ele pediu demissão, porque ele disse o seguinte: tudo que tinha para ser inventado, já foi inventado. Eu já trabalho aqui há tanto tempo e não tem mais nenhuma invenção para patentear, né? O meio de transporte mais rápido era o cavalo. Não havia telégrafo, né? O telégrafo foi uma das primeiras invenções aí, hoje não é mais usado. Então, os meios de comunicação que nós mais utilizamos hoje não existiam. E esse homem pediu demissão. Mas como ele estava enganado, porque desde que ele pediu demissão até hoje, quanta coisa foi descoberta. Hoje você compra um aparelho telefônico que é lançamento, quando você chega na calçada já estão lançando outro, mais moderno, né? E alguém diz assim: olha, saiu da loja, perdeu o quê? O valor, já está ficando ultrapassado. Eu achei que eu estava comprando um carro um pouquinho mais moderno, irmãos, e ele tem som de CD, que não é mais usado. Quem é que usa CD ainda? E CD não tem muito tempo que foi inventado, né? E hoje já é algo obsoleto. Então ele tem algo que já está ultrapassado, obsoleto. Agora eu quero fazer uma segunda pergunta: por que a providência divina reservou para esses últimos tempos essa explosão de conhecimento? Por quê? Você já pensou nisso? Sabe por quê? Porque Deus tem pressa. Ele fixou uma data. E aqui nós acabamos de ler que esse evangelho será levado a quê? A todo mundo. Então virá o quê? O fim. Percebe? Você pode hoje fazer uma ligação daqui para o Japão. Verdade ou mentira? Verdade, pode, né? Nós costumamos falar aí de globalização. Irmão, Jesus está voltando. Outro sinal também iminente é 1 Tessalonicenses 5,3, que diz: haverá paz e segurança, então virá repentina o quê? Destruição. Os países aí se coligando entre si, dizendo: olha, se nós aumentarmos a coligação, estaremos o quê? Seguros. Jesus voltará após o cumprimento dos sinais iminentes. Mateus 24:44
diz: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Como Jesus voltará? A hora que ninguém espera. A hora que a gente menos esperar, Ele voltou. Eu sei que a gente fala muito na morte, né? E quem morre não tem noção do tempo, não é verdade? Quem morre não tem noção do tempo. A serva do Senhor relata que o seu esposo estava ali no esquife, no caixão, e ela quase tinha inveja dele, porque ela sabia, Deus revelou para ela que ele estava salvo. E ela diz que ela quase tinha inveja do esposo, salvo para sempre, aguardando a ressurreição. Mas Deus mostrou também para ela a manhã da ressurreição, e mostrou que eles estavam subindo, e ele, muito admirado, perguntou: Ellen, você também esteve lá? E apontou para o túmulo. Nós sabemos que Ellen White morreu, mas ele não ficou sabendo. Daí a surpresa dele. Quem morre, irmãos, não tem noção do tempo. É um fechar e abrir de olhos. É fechar os olhos e abrir, vendo Jesus voltar. Eu aprendi algum tempo atrás como morreu o apóstolo Paulo. Ele tinha esperança de que Jesus voltasse em seus dias, mas chegou o dia que ele foi preso, foi sendo conduzido para a guilhotina, e ele soube que ia morrer, né? E a inspiração diz que na cabeça de Paulo, o que havia dentro da cabeça dele naquele momento? A manhã da ressurreição. Seus pensamentos estavam concentrados na manhã da ressurreição. E diz que quando a guilhotina cortou a cabeça daquele servo de Deus, e a cabeça rolou, seus pensamentos pararam. Mas a inspiração diz que na manhã da ressurreição, quando Deus novamente der a vida a Paulo, seus pensamentos vão continuar no exato momento aonde pararam. Que coisa! É isso que vai ocorrer se nós morrermos. Nossos pensamentos vão continuar no exato momento onde pararam. Mas o texto que nós lemos diz: estais apercebidos, e não somente percebidos. Vamos pedir ajuda ao dicionário? No dicionário Aurélio, a palavra percebido significa notar, reparar, adquirir conhecimento. Essa é a nossa realidade. Nós ouvimos sobre a volta de Cristo, nós notamos que Ele vai voltar, nós adquirimos conhecimento sobre a volta de Cristo. Isso, irmãos, é estar percebido, mas estar apercebido é diferente. Estar apercebido significa colocar-se em condições, preparar-se para a volta de Jesus. Qual é a nossa condição hoje? Nós estamos percebidos ou estamos apercebidos da volta de Cristo? Quando Jesus voltar, só haverá 2 grupos de pessoas. E para um grupo, Ele dirá o seguinte: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mateus 24:34. E para o outro grupo, Ele dirá o seguinte: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu imagino que Deus vai dizer isso com lágrimas na voz. Vocês perceberam o que diz aqui o final do texto? Preparado não para você, mas para o diabo e seus anjos. De que lado nós estaremos naquele dia? Quando se fala na volta de Cristo, talvez a gente pense: ah, mas eu não sou digno de ver Jesus. Irmãos, na última Santa Ceia, foi sábado,
eu estava aqui e eu fiquei observando isso aqui. Eu conheço bem isso aqui. Vocês lembram que eu disse aqui a início que eu gostei do púlpito? Lembram disso? Quem sabe o que é isso aqui? Alguém teve a ideia de colocar, é um latão, né? Eu vejo isso aqui quase todos os dias. Isso aqui, onde eu trabalho, é um entrave. Você não coloca ele em nenhum corredor que você tem que passar. E isso aqui vai direto para o lixo depois de usado. Ele chega ali nos caminhões, é usado para colocar óleo, ou graxa, ou algum outro material líquido. E depois ele é descartado. Se um latão desse, e esse está vazio, ele for colocado, ele não é colocado em nenhum local nobre, importante, porque ele vai ser um entrave, é uma sujeira, é lixo. Ele, quando está cheio, ele é colocado lá no final, no local escuro, onde as lâmpadas queimam e ninguém troca, e ele fica lá abandonado. E após vazio, ele vai direto para a lixeira. Mas eu queria te dizer algo. Se esse latão aqui tivesse vida e pudesse falar, iria dizer para você o seguinte: está vendo como eu sou importante? Eu estou na presença de Deus aqui, olha. Você daqui a pouco vai embora, mas eu vou ficar aqui durante essa semana de oração. Sabe por que ele está aqui? Quem pode me dizer? Porque alguém teve a ideia de pegar um latão, que é onde eu trabalho, é sucata, não é colocado em nenhum local, no corredor em frente à sala da gerência, jamais, porque ele é um entrave. Alguém teve a ideia de forrar ele. Colocaram aqui umas luzinhas, aqui um adesivo, ele virou um púlpito. Ele não tem vida, mas se tivesse, ele diria, como ele está feliz aqui na presença de Deus, né? Nós vamos embora, ele vai ficar aqui. E ele não parece mais uma sucata. Ele foi enfeitado, ele foi adornado. Sabe qual foi a lição que eu aprendi? Não importa quantos pecados nós já cometemos, não importa como foi a nossa vida, não importa se eu tenho complexo de inferioridade, como foi minha vida até aqui. O que me importa é que Deus quer me vestir com a sua justiça, e é isso que ele vai ver. Jesus, ele vai voltar. Como ele te verá? Vestido com as roupas de Cristo? Ou será que nós estaremos agarrados à nossa vida medíocre e acostumados aqui com as coisas desse mundo? A Bíblia diz, irmãos, que a volta de Cristo será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E eu pergunto, qual o problema de comer e beber, casar e dar-se em casamento? Talvez alguém aqui esteja planejando casar, né? Ou namorar e casar, ou de fazer um prato no final de semana. Qual o problema disso? Nenhum. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que o grande pecado da nossa geração é viver para essas coisas, sem levar em consideração que Jesus está voltando. Não importa o passado. Quando nós somos vestidos da justiça de Cristo, assim como esse latão ele foi adornado, Cristo ele olha para nós e não vê um pecador cheio de pecados, né? E perdido, mas ele vê alguém vestido com a sua justiça. Ele vê a pessoa de Cristo. Que essa seja a nossa realidade, né? Que nós possamos aceitar a justiça de Cristo continuamente. E quando nós nos apresentarmos perante Deus, hoje e naquele grande dia, possamos dizer: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos, e Ele veio para me salvar. Cristo, Ele vai vir das duas uma, como seu amigo ou como seu inimigo. Como Ele virá para você? A resposta é minha e sua. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Você tem um hino sobre a volta de Jesus? Vamos cantar? Pode colocar para nós?
Que em tempo oportuno, no dia que se chama hoje, nós tomemos uma decisão ao teu lado. A decisão, Senhor, de sermos justificados por Ti. Sabe, Senhor, nesse momento tem corações aqui que estão abrindo a Tua influência. E queremos Te pedir que o Senhor possa inundar essas pessoas com o Teu Espírito. Que o Senhor possa cobri-las com a capa da Tua justiça. Que o passado possa ficar perdoado e esquecido para sempre. Querido Deus, que possamos sair daqui com um novo futuro, porque a Tua palavra nos diz que a decisão deve ser tomada hoje, porque o nosso futuro neste mundo, nossa pequena vida aqui é muito incerta, e se deixarmos a decisão para depois, o nosso coração, Senhor, ele se torna mais duro, e ouviremos de uma forma menos intensa, mais baixa a Tua voz. Isso é um perigo. Sabemos que nós temos também o inimigo de nossas almas que quer ganhar tempo, um pouco mais. Mas o nosso pedido nessa noite, que o Senhor possa cumprir os Teus propósitos em nossas vidas, que o Senhor possa perdoar, salvar, erguer, emendar aquilo que precisa ser consertado. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o irmão Samuel, né, pela essa mensagem maravilhosa. Com certeza amanhã estaremos aqui novamente, né? E o compromisso, o desafio está de pé, né? O desafio está de pé. Você tirou a foto aí? Eu tirei. Amanhã eu não vou estar aqui, mas eu vou pedir para alguém tirar uma foto aí. Isso. E colocar no grupo da igreja, que a gente vai ficar de olho, tá? Antes da gente despedir, gente, a irmã Norma, ela achou essa receita aqui lá no refeitório. A gente não conseguiu identificar o nome, não sei se é Gustório ou Gustavo. Se alguém perdeu a receita ou sabe que perdeu, alguém conhece, alguém perdeu a receita, eu sei quem é. Só procurar a gente depois para a gente poder devolver, tá? São remédios controlados, e remédio controlado é difícil você conseguir sem receita, tá? Tá aqui a receitinha aqui, ó. Não está com nome? A gente não conseguiu entender, pedi já para 2 pessoas tentarem decifrar esse nome para mim. O nosso Deus, agradecer a Deus por mais um dia, agradecer a Deus por termos acordado com vida e atravessarmos toda a dificuldade do dia para estar aqui louvando e engrandecendo o nome dele. Vamos pedir para Deus permanecer em nós. Vamos cantar bem suave aquela música que fala permaneça em mim. Vamos sair cantando, louvando ao nosso Deus, entregando, né, a nossa noite e amanhã um despertar feliz para a honra e glória de Deus. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça
permaneça.